Evangelho de Mateus, capítulo 6, 19 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Nós estamos no ano do cuidado, e o nosso tema é cuida de ti mesmo e da doutrina. E nesse mês de junho, especialmente, nós estamos cuidando das nossas finanças, recebendo a instrução da palavra de Deus sobre como nós devemos tratar com este assunto, que foi um assunto de extrema importância, abordado por Jesus de uma maneira muito enfática, porque Jesus sabia da importância que o dinheiro tem na vida do ser humano. E por isso nós sabemos que este foi o assunto que Jesus tratou, o segundo assunto que ele mais falou, nos instruindo, porque ele sabe que o dinheiro é essa potestade espiritual que tem um poder de nos abençoar ou de nos amaldiçoar, de nos levar para perto de Deus ou para longe de Deus. E nesse texto que nós lemos, que faz parte do Sermão do Monte, Jesus está mostrando como deve ser o nosso relacionamento, o relacionamento do povo de Deus com o dinheiro. Então é algo que é de extrema importância, quando nós estamos falando desse assunto, que nós aprendamos de fato como lidar com este poder que rivaliza com o senhorio de Jesus. O nosso mundo, todo o nosso mundo, está montado, toda a estrutura desse mundo está montado sobre o dinheiro. E devido ao egoísmo, à ganância do ser humano pecador, este assunto gera muito sofrimento, gera muita guerra, gera muita dor, muita separação e grandes tragédias. Nós sabemos disso acontecendo ao nosso redor. E por isso o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele faz uma afirmação muito tremenda. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vejam bem nessa frase, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males que nós temos no nosso mundo. Nós sabemos que isso é verdade, porque a mentalidade dominante dentro do nosso mundo sem Deus é que se eu sou beneficiado, tudo vale. Se alguma coisa vai me dar lucro, vai me proporcionar riqueza, então a pessoa faz tudo, legal ou ilegal, moral ou imoral, para adquirir esse poder na sua mão. É o caso, por exemplo, dos traficantes de drogas, que sabem que estão prejudicando alguém, mas assim mesmo fazem esse tráfico. Aqueles que fazem tráfico de pessoas, de crianças, ou tráfico de órgãos humanos, porque isso dá um lucro tremendo, não importando as tragédias e consequências que isso possa trazer. Nós temos a ação dos corruptos, a corrupção, que drena dinheiro público
que deveria ser usado para o bem-estar da população. Então são coisas que nós vemos acontecer ao nosso redor, irmãos, e que mostram a força, de fato, do dinheiro na nossa vida e na vida da nossa sociedade. E essas pessoas não têm moralidade, não têm compaixão, e a gente vê todos os dias relatos de tragédias, de mortes, por causa do amor ao dinheiro. É uma realidade que nós vivemos no nosso mundo. E até mesmo dentro de igrejas, né? Nós vemos pessoas pensando assim, prometendo coisas que a Bíblia não promete, prometendo coisas que não são de fato aquilo que Deus promete para o seu povo. E nesse texto que nós lemos, Jesus, é palavra de Jesus. Ele que nos ama com amor eterno. Ele que morreu no nosso lugar. Ele quer evitar o sofrimento na vida do seu povo, tanto aqui, nesse mundo, quanto na eternidade. Por isso ele é tão enfático em falar sobre esse assunto, porque às vezes nós, como já disse o nosso presbítero Fortunato aqui, às vezes é complicado, né, falar sobre assunto na igreja, porque a igreja hoje tem uma má fama, né, no mundo. A igreja só fala em dinheiro, só quer saber de dinheiro, o pastor só quer saber de dinheiro. Por isso nós precisamos ter um ensino correto da palavra para saber como lidar com essa potestade espiritual que realmente disputa com Jesus o nosso coração. Essa é o que Jesus está falando aqui nesse texto. Você que manteve a sua Bíblia aberta, ou se você fechou, abre ela de novo. Nos versículos 19 a 21, Jesus vai colocar diante de nós uma escolha. E a pergunta é essa: onde está o teu coração? Você já parou para pensar? Onde está o teu coração? Aonde? Está nas riquezas deste mundo ou está nas riquezas celestiais? Aonde está o teu coração? Nos pergunta o Senhor Jesus nesta noite. É claro que essas perguntas, elas só servem ou só fazem sentido para alguém que crê na vida eterna. Para alguém que crê que de fato a nossa vida não termina nesse mundo. Que crê que há um céu ou há um inferno depois da morte. Para essas pessoas, essas palavras de Jesus fazem sentido. Onde está o seu coração? Está nesse mundo ou está na vida eterna? Para aqueles que não acreditam no céu, o inferno ou vida eterna, essas palavras de fato não têm sentido e não têm propósito. Mas nós que estamos aqui reunidos, certamente cremos que há uma vida depois da morte, uma vida com Deus, eterna nos céus, uma vida de condenação no inferno. E Jesus mostra que a questão como nós tratamos o dinheiro faz diferença. Porque para o incrédulo, a vida começa aqui e termina aqui. Não há sentido de você pensar numa eternidade. Mas para Jesus, a vida verdadeira, ela não está aqui nesse mundo. Pois tudo aquilo que você está vendo, tudo aquilo que você toca, tudo aquilo que é real para você nesse mundo, de fato, é passageiro. De fato, vai terminar, vai passar, inclusive a nossa vida. Então é interessante que nós nos apegamos àquilo que nós conseguimos ver, perceber, sentir ou tocar. Mas Jesus diz que a verdadeira vida não é essa. Essa passa, essa termina e as coisas passam. Mas a vida eterna com Ele é eterna. É uma vida que prossegue por toda a eternidade. Então nós deveríamos pensar muito mais nisso, nos preocuparmos muito mais nisso. Como diz o Senhor, e ajuntar tesouros dos céus, porque é eterno, do que nos preocuparmos mais
com aquilo que nós podemos ver e perceber aqui nesse mundo. Por isso, Jesus tem autoridade para falar isso. Porque Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou de entre os mortos. Jesus foi elevado aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, Ele nos deu uma garantia real de que a nossa vida não se resume a este mundo. Não se resume às coisas que nós temos neste mundo. E o Senhor Jesus já disse que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E por isso o Senhor Jesus foi muito claro. Ele diz, olha, não acumulem para vocês tesouros sobre a terra, mas pelo contrário, ajuntai para vós outros tesouros nos céus. E aqui ele se dirige tanto a ricos como a pobres. Ele não está falando para uma classe, porque a riqueza tem uma característica de uma crescente ganância. Quem se preocupa com isso, quanto mais tem, mais quer. É insaciável. Nunca chega no limite, nunca está satisfeito. Essa é uma característica desse poder espiritual que entra na vida do ser humano. E, por outro lado, a pobreza tem a característica de, às vezes, de um crescente desânimo, de uma crescente preocupação, de angústia. E muitas pessoas ficam abatidas e deprimidas por causa disso, pela falta de recursos. Por isso, irmãos, ter uma vida focada em acumular tesouros nesta vida é pura insensatez, porque não há segurança nenhuma de que a pessoa poderá desfrutar da sua riqueza. Uma crise financeira pode destruir o trabalho de toda uma vida. Uma queda lá na bolsa de valores, uma inflação alta pode destruir tudo o que a pessoa acumulou durante a sua vida. E precisamos, então, pensar nisso. Porque nós estamos vendo isso acontecer, irmãos, diante de nós, nas nossas vidas. E eu testemunho que isso tem acontecido com pessoas muito próximas. E é uma realidade. É uma realidade. Isso não quer dizer que a pessoa não deve trabalhar, ter um sonho, ter um projeto de vida, mas quer dizer que se colocar nestas coisas, a finalidade da sua vida, você corre um grande risco de, no final da sua vida, ouvir aquela palavra que Jesus disse daquele homem que tinha tido uma colheita muito grande, disse que ia ampliar os seus celeiros, e ele ouve aquela voz dizendo, louco, esta noite pedirão a tua alma que você tem acumulado. Para quem será? Quem vai desfrutar de tudo isso que você acumulou? Por isso, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque nós podemos fazer uma comparação. Quanto tempo nós usamos para adquirir as riquezas deste mundo? E quanto tempo nós usamos para adquirir as riquezas espirituais? Quanto tempo você passa num trabalho correndo de um lado para o outro e quanto tempo você passa diante da palavra de Deus, orando, buscando o Senhor? A Bíblia diz, logo na frente aqui do texto que nós lemos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós invertemos. Nós não cremos nas promessas do Senhor, que nunca vai nos abandonar, como nós vimos na lição desta manhã. E o Senhor vai realmente cuidar das nossas vidas. Por isso é uma loucura nós vivermos para ajuntar as coisas que nós queremos neste mundo. Mas Jesus nos dá uma alternativa, né? Ele diz, juntem tesouros no céu. A gente pode perguntar como? Como vamos fazer isso? Isso significa que nós, que ao administrarmos os bens que Deus tem colocado nas nossas mãos, nós devemos ter a mais santa responsabilidade diante de Deus.
significa buscar os valores espirituais, muito mais do que buscamos os valores materiais. São importantes, dependemos disso para a nossa vida. Mas se a nossa vida é focada só nisso, e nós nos esquecemos de Deus, alguma coisa está muito errada. Precisamos buscar nos empenhar para ter o Espírito de Deus no nosso coração, de ter realmente a presença graciosa do Espírito de Deus, trazendo paz ao nosso coração, trazendo alegria. Porque muitas vezes nós buscamos isso nas coisas materiais e não obtemos, porque essas coisas estão em Jesus Cristo. Não estão nas coisas que nós vemos, mas está na pessoa gloriosa de Jesus. Ele é que nos dá plena satisfação, plena alegria, plena realização. Por isso, como eu já disse, né? Quanto tempo nós gastamos com uma coisa ou com outra? Quanto tempo nós gastamos para vir a um culto? E as pessoas desprezam tanto um culto a Deus, a adoração, de estarmos junto com os irmãos. Isso se torna secundário na vida. E a gente vê ao longo da nossa vida, né, quantas pessoas vêm na igreja orar por emprego, oram, vêm nas reuniões de oração, se empenham, quando conseguem um emprego, some e a gente pergunta, o que é que houve, meu irmão? Ah, estou trabalhando muito. Ah, eu estou cansado. Ah, eu estou fazendo isso. Esquecem completamente de onde veio a bênção para a vida dele. E desprezam, deixam a igreja, deixam a comunhão, deixam de buscar o Senhor e vão sofrer as consequências terríveis dessa escolha que fazem. Uma das coisas que mais dói no nosso coração, no meu coração como pastor, é ver crentes usando o seu tempo, usando o domingo para tantas coisas do seu interesse. Ah, trabalho 5 dias, sábado eu vou descansar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, no domingo eu vou descansar. Domingo eu não quero saber de nada. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas estão se distanciando de Deus porque não tem tempo? Eles se esquecem que esse dia é dia do Senhor, não é dele. Ele não tem direito de fazer desse dia o que ele quer, para o seu próprio egoísmo. Mas esse dia é um dia do Senhor, que Deus, o Senhor mandou separar, para estarmos aqui juntos adorando o Senhor, para estarmos aqui juntos cantando louvores, e às vezes nós pensamos que isso não tem influência na nossa vida, mas isso tem uma influência tremenda, muito além do que você pode imaginar, porque são coisas espirituais. E nós precisamos então aprender, irmãos, a lidar com isso. E por causa disso, dessa incapacidade, às vezes, de lidar com as coisas espirituais e materiais, é que nós estamos vendo tantas famílias desestruturadas, tanta tristeza e amargura dentro de famílias, e tem tantos bens acumulados, mas há uma falta total de alegria, de paz, de simplicidade no viver diário. Tudo tem, mas não tem o básico de um amor, de uma paz, de uma alegria que vem do Senhor. E Jesus, aqui, ele não considera a maldição do dinheiro como residindo na quantidade de riqueza acumulada. Alguém pode possuir muito e mesmo assim ser livre para servir a Deus, para servir ao reino de Deus, para estar disposto a frequentar a igreja do Senhor, a estar junto com os irmãos. Por outro lado também, nós vemos que a pessoa que às vezes possui pouco, mas está preso a mamon, naquela ansiedade por ter aquilo que ele acha que vai lhe dar o sentido para a vida. Porque, irmãos, a verdadeira vida, a verdadeira maldição do dinheiro está no perigo de que o coração seja escravizado pela cobiça do dinheiro, de modo que a alma da pessoa seja sufocada pelos cuidados deste mundo, afastando-o da graça de Deus.
E no versículo 21, então, Jesus arremata. Nós podemos ver claramente onde está o tesouro de uma pessoa, ao vermos como ela administra os seus bens. Ou sendo generoso ou sendo egoísta. Isso vai mostrar onde está o seu tesouro. No crente, isso é visto quando ele contribui ou não para o reino de Deus, com seus dízimos, ou suas ofertas. E aqui algo talvez que seja muito duro, mas que foi dito por Jesus, muitas vezes, que aquele que não investe no reino, não contribui para o reino de Deus, ele precisa de ser salvo. Ele precisa de conhecer verdadeiramente a graça que transforma, a graça que liberta do poder de Mamon e que torna essa pessoa uma pessoa fiel, que ama o reino e que contribui para esse reino de maneira tremenda e poderosa. Irmãos, porque nós precisamos nos corrigir de tudo isso. Então, nesse ponto, Jesus nos faz essa pergunta: onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Está nesse mundo ou está na eternidade? É a maneira como você lida com os bens materiais vai revelar aonde de fato está o seu coração. Mesmo que você diga outra coisa, as suas atitudes vão revelar onde está de fato o teu coração. Pense nisso. Onde está o teu coração? Neste mundo, nessa vida que passa, ou na eternidade que permanece para sempre? Aí Jesus prossegue nos versículos 22 e 23, que à primeira vista parece não ter nada a ver com este assunto. Jesus vai falar dos olhos. E a pergunta aqui é se o seu olho é saudável ou se o seu olho é doente. Como é o seu olho? Jesus aqui quer mostrar, irmãos, que o fascínio dos bens materiais é tão grande sobre o ser humano que esse muitas vezes não consegue enxergar o verdadeiro alvo da sua vida. E ele então fala do olho saudável e do olho doente. Nós sabemos que o olho humano ele não pode fixar em mais de uma coisa por vez. Por exemplo, se você está dirigindo um carro numa estrada, você tem que olhar para a estrada. Porque qualquer distração que você tem para olhar para a natureza, você corre o risco de provocar uma tragédia. Então nós não temos essa capacidade. O nosso olho é formado para fixar em uma coisa apenas. E o olho de uma pessoa mostra como é que ele se relaciona com a riqueza. Se ele dá com avareza ou se ele dá com alegria. Se ele contribui para o Senhor com alegria no coração. Jesus ama aquele que dá com alegria, diz a palavra de Deus. Pode revelar a bênção da generosidade ou a tragédia da ganância. Onde está o teu olho? E essa palavra aqui, se os seus olhos forem bons, essa palavra no original significa simples. Significa um olho que não está dividido. É o olho que tem um foco. É um olho que olha para um lugar só. E por isso Hebreus 12 diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O nosso olho precisa estar fixo nele. Porque quando nós desviamos o nosso olhar, nós certamente tiramos o olho de Jesus. Por isso Jesus está falando, se o seu olho for bom, se o seu olho for único, tiver um foco só, toda a sua vida será luminosa. Mas se o seu olho está dividido, se você olha para Jesus, mas olha também para as riquezas deste mundo, se você quer servir ao reino de Deus, mas ao mesmo tempo servir a si mesmo e as suas riquezas, ele diz que essa pessoa, a vida dela, está em grandes trevas. Que diferença, irmãos, nós vemos aqui nessas palavras de Jesus. Por isso, o seu olho é doente ou o seu olho é saudável? O olho doente não tem foco.
Mas um olho saudável tem um foco em Jesus Cristo. Tem um foco na eternidade. É lá que está a verdadeira vida. É lá que nós precisamos buscar e ansiar mais do que tudo nesta vida. E por isso o Salmo 119, 18 diz, a oração do salmista: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Era o pedido do salmista. Podemos contemplar ao Senhor, a sua lei, a sua verdade. Mas o texto aqui, irmãos, chega no versículo 24, talvez seja o mais conhecido, onde Jesus declara que ninguém pode servir a dois senhores, que é impossível. Lembrando, nos versos 19 a 21, Jesus mostrou que nós devemos escolher entre ajuntar tesouros na terra ou tesouros no céu. Enfatizando que o resultado dessa escolha vai mostrar, na verdade, onde está o nosso coração e a nossa fidelidade, se nós somos de fato salvos ou não. No verso 22 a 23, ele mostra a diferença entre a vida de alguém que olha somente para Jesus. É o olho bom, é aquele que tem o seu olho dividido entre Jesus e este mundo, que é o olho mau. Olhar generoso ou olhar mesquinho. E Jesus encerra a sua palavra sobre a maneira como nós devemos lidar com o dinheiro, fazendo essa afirmativa forte: ninguém pode servir a dois senhores. E ele mostra a razão dessa impossibilidade. No início a pessoa pode até achar que ele vai ser capaz de servir aos dois, que ele vai se dar bem nos dois reinos, que ele vai se dar bem servindo a Deus e a Mamon. Mas a verdade é que, com o passar do tempo, o coração se inclinará para uma desses dois senhores, levando a desprezar o outro. É como eu falei, a pessoa no trabalho, ele está muito fiel. Quando estiver ganhando dinheiro, eu vou dar o dízimo, vou fazer isso, vou sustentar. De repente, a pessoa consegue um emprego e some. O Senhor dele se tornou outro na sua vida. É impossível, diz o Senhor. E é interessante que aqui é o único lugar na Bíblia em que Jesus menciona um senhor rival. Ele não fala em lugar outro nenhum de um outro senhor. Ele nomeia: vocês não podem servir a Deus e a esse poder chamado Mamon, a riqueza. É um senhor que luta para tomar conta da nossa vida. E a riqueza de fato oferece isso. E Satanás, conhecendo a natureza humana, e ele achando que Jesus ia cair na sua conversa, diz para Jesus: olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar os reinos do mundo. Quem oferece as coisas desse mundo, meus irmãos, não é Jesus. Jesus oferece a esse mundo a eternidade, as bênçãos da eternidade. Quem oferece os bens deste mundo, as riquezas deste mundo, é Satanás. Por isso é perigoso quando você ouve alguém dentro de uma igreja prometendo riqueza. Não é Jesus que está prometendo, porque Jesus não faz isso. Precisamos, irmãos, ter essa escolha, mais uma escolha na nossa vida. Quem é o Senhor da nossa vida? O Senhor Jesus, que morreu no nosso lugar, ou Mamon, que quer nos destruir? Ter uma vida dedicada aos valores do reino, ou aos falsos valores deste mundo. Uma pessoa não regenerada, pela graça de Deus, que está morta em seus delitos e pecados, vive de fato na busca dos bens materiais e não dos valores eternos, porque o vazio da sua alma é muito grande e ele quer preencher esse vazio com bens materiais que aparentemente lhe dão segurança, lhe dão propósito para a vida, lhe dão razão para viver, e aquilo vem e nunca satisfaz e nunca preenche.
Por isso, como eu disse, irmãos, igrejas que oferecem esses bens materiais são, de fato, estão muito cheias. Essa semana uma irmã me mostrou de uma igreja na nossa cidade que está oferecendo a quem participar de uma corrente de fé o dom de adquirir riqueza. Dom de adquirir riqueza. Eu não acho esse dom na Bíblia. E é um dom de engano. Porque Jesus está falando que você não pode servir a dois senhores. Como é que ele vai dar um dom a alguém que vai afastar esse alguém dele? Jesus está dizendo essa verdade. Por isso, alguma coisa está errada quando a pessoa, para adquirir riqueza, se afasta completamente de Deus. Não há alternativa, irmãos. Jamais Deus daria algo assim aos seus eleitos. Por isso, meditando nesse texto que nós acabamos de ler, que Jesus, nos versos seguintes, ele vai falar sobre a ansiedade dessa vida. E nós sabemos que uma das causas maiores de ansiedade está relacionado com a vida financeira. É uma coisa terrível, que vem trazer angústia ao coração do ser humano. E Jesus disse, não andem ansiosos pela vossa vida. E ele então fala aqui nesse texto que nós lemos, de que nós pensamos, onde está o meu tesouro? Nós pensamos, para onde eu estou olhando? Aonde está o meu olhar? Na eternidade ou apenas nesse mundo que passa e termina? Quem é o Senhor da minha vida? Jesus Cristo ou os bens desse mundo? A quem eu sirvo verdadeiramente? A quem eu dedico o meu tempo, meus talentos, os meus dons? A quem? Pense nisso nessa noite, irmãos. E a gente, terminando, citando o apóstolo Paulo, que em 1 Timóteo 6, de 9 a 10, diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dirigindo-se àqueles que querem ficar ricos. Depois, nos versículos 17 a 19, ele se dirige aos ricos. Ele diz a Timóteo, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Isso é a palavra de Deus, irmãos, que nos exorta nessa noite, que nos desafia nessa noite. Por mais que esse assunto às vezes incomode, e o pastor Roberto hoje pela manhã trouxe também uma palavra abençoada, poderosa. Ele diz, olha, nós não temos problema nenhum de falar sobre isso na igreja. Nós, como pastores presbiterianos, como bem enfatizou o presbítero Fortunato, porque nós estamos aqui instruindo a igreja do Senhor. Nós estamos aqui para dizer, para tirar alguma coisa de alguém, para forçar você a dar alguma coisa. Nós estamos aqui para instruir você, para que o seu olhar esteja em Deus, a sua confiança esteja no Senhor, que você realmente saiba como trabalhar e lidar com aquilo que Deus coloca na sua mão. Uns ele dá muito, porque ele sabe que vai administrar com sabedoria, vai investir no reino. Para outros, ele já dá menos, mas ele sempre nos dá o necessário para a nossa vida. E você possa ouvir essa palavra nessa noite. Que o cuidado com as finanças não fique apenas no tema do nosso mês, que nós terminamos agora, mas possa ser algo constante no seu dia a dia,
todos os dias da sua vida. Peça a Deus sabedoria para lidar com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, para que você possa ser próspero para com Deus, porque Deus realmente nos abençoa e nunca nos deixa, nunca nos abandona. E mais uma vez, meditarmos nas perguntas: onde está o teu tesouro? Na terra ou no céu? Para onde você está olhando? Para a eternidade ou para as coisas deste mundo? Quem é o Senhor da sua vida, de fato e de verdade? A quem você serve com alegria? A quem você dedica o seu tempo? A quem você tem prazer de servir? A Deus ou a Mamon? E que realmente o Senhor Jesus tenha misericórdia das nossas vidas e nos dê sabedoria para cuidar daquilo que Ele tem nos dado. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, e nós sejamos sábios em cuidar das coisas do Senhor. Vamos orar. Convido você a orar ao Senhor, pedir ao Senhor que dê a você discernimento, sabedoria, ensine você a cuidar dos seus bens, a ser generoso e a ser abençoador.